Olá, galera Maker! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espaço Maker. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu vou começar com um vídeo tutorial. Finalmente, né, minha gente? O pessoal pede muito vídeo tutorial nos comentários. Eu vou começar com um tutorial simples, tá? Hoje a gente vai aprender a fazer do zero um chaveiro em MDF, tá? Aprendendo assim a utilizar as primeiras ferramentas do DUI Studio, que é o programa da própria máquina DUI Flow. Então, se der certo, se der errado, vocês vão acompanhar todo o processo. Eu vou começar com o trabalho do zero mesmo, para que vocês aprendam a mexer um pouco nas ferramentas do DUI Studio. Tendo dito isso, vamos para o nosso tutorial. Eu vou deixar vocês aí com a imagem do computador, que é a parte do programa que a gente vai utilizar, beleza? Então, vamos lá. Então, minha gente, a primeira coisa, claro, que a gente vai fazer é abrir o DUI Studio. Eu já ensinei em outro vídeo aí como que instala o DUI Studio, tá? Vou deixar disponível aí para vocês na tela, é só clicar quem não tiver o Studio instalado ainda. Vamos dar 2 cliques para abrir o programa. Logo de início, quando você abre o programa, aparecem aqui nessa parte, nessa tela, todos os arquivos que você abriu, que você utilizou. Como a gente vai iniciar um arquivo do zero, eu vou clicar em novo projeto. Mas caso eu quisesse abrir algum projeto que já está disponível aqui, bastaria eu clicar no projeto correspondente e clicar em carregar, certo? Não é o nosso caso, a gente vai abrir um novo projeto. E ao abrir esse novo projeto, o que vai aparecer para vocês é essa tela aqui, tá? Como vocês podem ver, a minha máquina está desconectada. Eu estou botando apenas o mouse em cima aqui daquele ícone de conexão que eu havia mostrado para vocês, quando eu ensinei a conectar do no Wi-Fi. Aqui está alaranjado porque está desconectado, certo? Basta botar o mouse em cima e vocês vão ver. Então, e essa é a nossa tela de trabalho. Eu vou diminuir o zoom dela aqui, ó, para diminuir o zoom da tela, você vem nessa parte aqui embaixo e clica menos ou mais. Eu vou clicar menos para que vocês possam ver que ela tem esse quadrado aqui, que seria basicamente a área onde a DUI vai cortar, certo? Seria a área de trabalho da DUI. Aqui ao lado a gente tem algumas ferramentas de edição, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai criar um arquivo do zero. Tipo, eu vou criar um arquivo simples para vocês, utilizando essas ferramentas, algumas delas. Mas eu poderia também pegar um arquivo pronto, alguma imagem pronta e importar, aqui em arquivo importar. Outro dia eu faço um vídeo mostrando como a gente pode importar e trabalhar com os desenhos mais complexos. Mas o intuito aqui é que vocês aprendam a iniciar algo do zero, então vai ser um chaveirinho simples que eu vou fazer para vocês, né? Então, vamos lá. Essa primeira ferramenta aqui é a ferramenta de seleção, certo? Ela serve para selecionar os desenhos que estiverem aqui. Como não tem nenhum, estou clicando e arrastando, ela não vai selecionar nada, tá? A gente vai usar hoje, para esse nosso projeto, essa ferramenta aqui. Quando você coloca o mouse em cima das ferramentas, ele também dá uma breve descrição do que ele faz. Então, esse aqui fala que cria retângulos e quadrados, tá? Então, eu vou clicar nessa ferramenta uma vez e ela está selecionada. Vejam que quando eu coloco o cursor aqui em cima da tela, aparece um retângulozinho. Então, por isso que já para mostrar que essa ferramenta está selecionada. E para desenhar o nosso quadrado, a gente vai clicar uma vez na tela e arrastar. Eu posso arrastar para baixo para fazer um retângulo, posso arrastar para o lado para fazer outro retângulo mais nessa posição horizontal, né? E eu também posso arrastar na diagonal para que ele cresça proporcionalmente, certo? A gente vai trabalhar hoje o nosso chaveirinho com um quadrado. Só que para isso eu quero que esse quadrado fique perfeito. Como eu faço? Vocês podem perceber que se você arrastar um pouquinho, você pode deixar esse quadrado desproporcional. Então, eu vou fazer com que ele fique o quadrado exato. E como eu faço isso? Para fazer esse quadrado exato, eu vou segurar o Ctrl e arrastar na diagonal. Observem que ele faz crescer um quadrado perfeito. Segurando o Ctrl e arrastando.
E para eu ter certeza que esse meu quadrado está perfeito, eu venho aqui na ferramenta de seleção, que é essa primeira, clico em cima do quadrado, ele já estava selecionado, mas veja, quando eu clico fora, ele não está selecionado. Eu clico nele, aparecem essas setinhas aqui, é porque a imagem está selecionada, né, com a ferramenta seleção. Então, para eu saber que esse quadrado está exato, eu venho aqui, ó, onde tem essa questão de largura e altura, e percebo que elas estão iguais. 194,187, 194,187, tá? Isso aqui mostra que meu quadrado tá com os 4 lados iguais. Então, ele mostra que está tanto na altura quanto na largura, com a mesma proporção. Para eu travar, quando eu quiser mexer, vamos supor que eu quero um quadrado maior ou menor, e eu quero mexer nele sem perder a proporcionalidade que eu criei aqui, basta eu travar nesse cadeadozinho aqui. Se eu travar, ó, não preciso mais segurar o Ctrl, eu arrasto na diagonal e ele vai crescer e diminuir proporcionalmente. Sobre as cores, vocês podem observar que o meu quadrado ele tá roxo aqui, e eu posso alterar nessa barra de cores aqui embaixo, tá? O preenchimento do meu quadrado. Quando a gente faz um desenho aqui do estúdio, ele tem o preenchimento e tem o contorno, tá? Então, a gente pode alterar as cores aí do preenchimento do contorno para trabalhar melhor. Embora que isso não vá alterar no produto final, porque a máquina, ela não corta em cores, ela não desenha em cores, né? Mas é bom às vezes a gente trabalhar com as cores para diferenciar as peças, para ficar mais fácil o trabalho mesmo. Essa é a base do meu quadrado. Eu quero fazer com 2 quadrados, mas vamos fazer a base primeiro, tá? Meu chaveiro, eu não quero que ele tenha essas pontas, né? Que eu não quero que os vértices sejam pontudos, eu quero que fique arredondado. E agora, como é que eu vou fazer isso? É muito simples, a gente vai selecionar essa segunda ferramenta aqui. Você clica nessa segunda ferramenta, ó, ela edita caminhos, certo? Então, a gente clica e clica no desenho novamente. Vocês vão ver que vão surgir esses 2 quadradinhos aqui, que servem da mesma forma para fazer diminuir, né, ou aumentar o nosso quadrado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, que eu não quero mexer naquela proporçãozinha que tava. E a gente tem essa bolinha aqui em cima. Essa bolinha, ela vai mexer nos cantos do desenho. Se eu arrastar ela para baixo, eu clico nela e arrasto para baixo, vejam só o que acontece. Olha a mágica acontecendo aí. Olha, virou um círculo. A gente não vai trabalhar com círculo, a gente vai trabalhar com um quadrado com as pontas arredondadas. Eu quero fazer um chaveirinho assim. Pronto. Clico fora. Tá aí o nosso quadrado com as pontas arredondadas. Agora eu vou clicar novamente na ferramenta de seleção, né? Agora eu posso arrastar, fazer o que eu quiser. E vejam só, gente, essa parte que a gente vai usar aqui vai ser para o fundo do nosso chaveiro, tá? Eu vou fazer um chaveiro em 2 camadas de MDF, eu vou usar MDF de 3 milímetros, então eu vou fazer um chaveiro em 2 camadas. Essa primeira eu vou tirar esse preenchimento, porque eu quero que fique só o contorno mesmo, tá? Como eu faço para tirar esse preenchimento? Vocês podem vir aqui nessa barra, nessas ferramentas laterais do lado direito, e vocês vão ver esse quadrado com um pincelzinho aqui. Basta clicar nele e vejam que tem as opções preencher, cor do contorno e contorno. Nessa preencher, eu vou clicar no X. Ele vai tirar todo o preenchimento de cor que havia no meu desenho. Agora eu vou mostrar para vocês como altera a cor do contorno, tá? Eu vou alterar por uma questão de mostrar para vocês mesmo, mas eu poderia deixar da cor que tá, não tem problema. Vou deixar o contorno vermelho, então eu clico aqui em cor do contorno e vou arrastando para a cor que eu quiser, certo? Já tem o vermelhinho ali, eu vou deixar nesse vermelho aqui. Observem isso. Vou deixar o vermelho mais vivo. Pronto, certo? Outra coisa que eu posso alterar é o contorno aqui. Nesse caso, eu vou alterar a espessura do contorno. Eu posso deixar mais fino, mais largo. Eu gosto de trabalhar com contorno bem fininho, para eu ter uma ideia mesmo melhor, mais aproximada de como vai ficar o corte. Temos aqui a base do nosso chaveiro.
Agora eu vou fazer outro quadrado idêntico a esse e vou encher ele de quadradinhos para fazer um chaveiro diferenciado. Então, como é que eu vou fazer? Com a ferramenta seleção aqui já selecionada, eu vou clicar no desenho, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para copiar o desenho. Essa vai ser a segunda camada do nosso chaveiro. Eu dei Ctrl C e Ctrl V para que os quadrados fiquem idênticos, tá? Eu quero fazer dessa forma. Vamos ver se vai dar certo, tá? E agora eu vou colocar alguns quadrados aqui dentro desse outro para ver se vai ficar interessante. Vamos tentar ver se dá certo aqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V para não ter que arredondar tudo de novo, tá? E vou diminuir o tamanho do quadrado. Clico nele e arrasto. E vou posicionando aqui dentro do meu quadrado maior. Eu quero fazer, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou deixar mais para baixo porque eu vou querer fazer um espacinho para colocar aqui o furo do nosso chaveiro. Vamos lá, seleciono, Ctrl C, Ctrl V e vou redimensionando aí, fazendo quadrados e rearranjando, colocando, tá? Clico no Ctrl C, Ctrl V. Caso você queira arrastar o quadradinho sem ser com o mouse, você pode clicar aqui na imagem e usar as setas do teclado, tá? Ele vai mais devagar e você consegue posicionar melhor também, para ter um controle melhor. Quando falta paciência, eu vou com o mouse mesmo. Algumas vezes, quando você tenta arrastar o quadrado, o próprio programa ele identifica alguns pontos entre um desenho e outro e tenta conectar. Então, por exemplo, aqui eu quero deixar um pouquinho distante, ó. Aí o próprio programa ele vai e prega o quadrado no outro. Aí, para que eu consiga controlar melhor, eu uso as setas do teclado. Aqui eu vou fazer um retângulozinho para ficar um pouco diferente. Vejam só, eu já não gostei dele ter ficado assim meio arredondado. Eu vou lá naquela ferramenta segunda lá que eu falei pra vocês, para editar essas bordas aqui, ó. Vou abrir mais, fechar mais um pouquinho, na verdade, para que ele fique mais quadrado. Tudo isso que eu tô fazendo é dando Ctrl C, Ctrl V, tá, minha gente? Copiando e colando para espalhar aqui. Como eu falei, esse é um projeto que eu tô criando agora, do nada, com vocês, então vamos ver se vai funcionar, se vai prestar, né? Ó, mesmo com o cadeado travado aqui, caso eu queira deixar mais comprido, basta eu clicar e arrastar na seta de baixo aqui do meu retângulo quadrado, né? Seja lá com a forma que ele tiver, certo? Se eu clicar na lateral, na setinha da lateral para arrastar, ele vem proporcional, tá? Mas se eu clicar na seta da lateral, ele vai esticar, vem, e para baixo ele também vai esticar na posição que eu puxar. Tá, para excluir, tá, minha gente? Você pode clicar com o botão direito e escolher aqui excluir. Ou você pode clicar delete também. Meu delete aqui do computador tá com problema, então eu tô usando o botão direito do mouse excluir, quando eu quero excluir. Pronto, galera, essa é a ideia do chaveiro, tá? Que eu tava aqui para trazer para vocês. Eu espero que vocês se agradem aí de como tá ficando. Vamos ver depois, né, cortadinho, se vai ficar bonito. Certo? Pronto, aqui vai ser a segunda camada do nosso chaveiro. Agora eu preciso do furo aqui. Então, para fazer o furo, eu vou fazer ele redondinho. Então, eu vou escolher aqui essa ferramenta de círculo, que ela cria círculos, elipses e arcos. Vou selecioná-la, clicar e arrastar para criar uma bolinha aí, que vai ser o nosso furo, tá? Eu vou... Toda vez que você for, tipo, você usar o desenho, a ferramenta de desenho, depois você tem que clicar na ferramenta de seleção para você poder movimentar o desenho, tá? Então, vamos lá, vou botar nesse cantinho aqui o nosso furo. E vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Eu quero que o furo fique
igual, eu dou um Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar ele lá pro cantinho. E agora, como é que eu vou saber que esse furo vai ficar junto com esse furo aqui? Exato. Como a gente vai fazer? A gente vai ter que movimentar e botar um pra cima do outro, tá? É a maneira mais fácil. Existe outra maneira, mas eu mostro pra vocês depois. Vamos lá. Primeiro, a gente vai selecionar, clicar fora do desenho e arrastar para selecionar todos esses quadrados que a gente fez da nossa segunda camada do chaveiro. Veja, estão todos selecionados. Eu vou agrupar, porque eu quero arrastar esse desenho sem perder aí a proporção dessa obra de arte que a gente acabou de fazer. Então, vou clicar com o botão direito em cima de uma das linhas dos desenhos e vou agrupar. Pronto, ó, esse desenho virou um só, tá? A gente agora vai arrastar ele para cima desse outro aqui. O próprio programa, ele já faz com que um desenho se conecte ao outro, tá? Quando vocês estiverem fazendo aí, que vocês arrastarem, vocês vão ver. É quase como se fosse um imã. O que é que eu percebi? Que não estavam iguais aqui, ó, né? Meus círculos. Então, eu vou tentar selecionar o círculo, ou de cima ou de baixo, o que eu achar melhor, e vou colocar em cima do outro. Pronto, essa é uma das formas, tá? Acho que não tá 100% igual, deixa eu ver. Não tá. Agora tá, certo? Então, essa é uma das formas de você igualar aí o furo do chaveiro. Outra forma de deixarmos os desenhos bem iguaizinhos é a gente selecionar os dois, clicando e arrastando. Vejam que eu não vou selecionar o círculozinho lá, porque eu só quero agora igualar os quadrados. Então, eu seleciono os dois quadrados, venho aqui, ó, nessa outra opção aqui nessas ferramentas à direita, e ele organiza para você os desenhos. Então, eu vou igualar aqui, ó, vou centralizar em cima, para cima e para baixo, no eixo vertical e no horizontal. Ó, com certeza ele centralizou um quadrado com o outro, só para a gente ter certeza que eles estão iguais. Pronto, e aí estão as duas camadas dos nossos chaveiros. Essa foi a criação da arte. Agora vamos para a parte que a gente gosta mais, né? Que é a parte do corte, tá? Primeiramente, vocês têm que entender que o DUI Studio e a máquina, eles trabalham com camadas. Então, as camadas ficam aqui, ó, onde você tá vendo essas 3 camadinhas nessa guia. Você vai clicar nela e você vê que temos aqui 3 camadas. Para que servem essas camadas? Quando a gente vai fazer uma arte aqui no do estúdio, algumas vezes a gente vai precisar colocar a máquina para cortar, outras vezes para fazer preenchimento, outras vezes para fazer desenho, tá? Isso é muito importante, porque cada coisa que a máquina for fazer vai ter que estar em uma camada diferente. Então, para desenhar, ela vai ter que estar numa camada, para fazer preenchimento em outra camada, para cortar em outra camada. A gente vai trabalhar apenas com uma camada, porque hoje nosso chaveiro simples vai ser só com corte. Eu não vou trabalhar com preenchimento hoje, nem desenho. Então, a gente vai trabalhar com uma camada só. Você pode excluir essas camadas ou pode deixá-las aqui e trabalhar com uma só. Vamos compreender um pouquinho mais ou menos como funcionam essas camadas aqui. Quando você vir esse símbolozinho aqui, é porque ele vai fazer preenchimento, certo? Então, se nessa primeira camada tiver essa impressorazinha e o desenho tiver nessa impressora, a máquina vai entender ela como preenchimento. A gente tem outro íconezinho que é só clicar em cima para alterar, tá? Eu posso alterar. O segundo ícone que a gente tem é esse do lapisinho aqui, que ele é para o desenho. E a tesoura, obviamente, para corte. Então, eu vou deixar as 3 camadas aqui, tá? Mas eu vou usar só a última, porque eu só quero cortar. Esse chaveiro só vai ter corte. Então, para isso, eu tenho que me certificar que esses meus desenhos aqui estão na camada que eu quero que é a de corte. Como eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito
e vou para mover camada. Aqui aparecem as 3 camadas que a gente tem lá. Eu vou selecionar 3 e vou clicar em mover. Para ter certeza de que o desenho está na camada que eu quero, basta eu vir nesse olhozinho aqui, ó, clicar nele que ele apaga o desenho daquela camada. Vocês estão vendo? Apagou, então realmente ele está na terceira camada. Se eu clicar nessa camada de cima aqui, ó, não vai acontecer nada, porque não tem nenhum desenho nessa camada, tá? E, minha gente, agora eu me lembrei de uma coisa. Mesmo trabalhando só com corte, eu vou trabalhar com 2 camadas. Isso é uma dica legal, porque eu perdi alguns materiais usando apenas uma camada de corte. Por quê? Muitas vezes você encaminha o desenho para corte na máquina e ela não sabe o que ela vai cortar primeiro aqui, se é esse quadrado, se é o círculo, se é o quadrado maior. E ela pode cortar o quadrado maior primeiro e ele cair no fundo. Ou mesmo que ele não caia, ele balança um pouco, né? Porque ele vai se soltar da placa de MDF. Aí quando ela vier cortar esses interiores, os quadrados interiores, termina que ou fica troncho, né? Ou se tiver outra peça que caiu do lado, ele vai riscar por cima. Então, o que é que eu faço? O corte principal eu boto na última camada, que é a 3, tá? Ele corta nessa sequência que tá aqui. A camada que tiver em cima, ele vai fazer primeiro. A do meio vai fazer em segundo. A terceira ele vai fazer por último. Então, a gente vai ter mais um trabalhinho aqui. Eu vou colocar esses desenhos aqui, interiores, numa segunda camada. Então, a minha camada 2 eu também vou botar para corte, vou alterar aqui. Pronto, que eu vou querer só corte, né? E eu vou mudar esses desenhos interiores para a camada 2. Como eu não havia agrupado esses 2 desenhos aqui, vejam que eu seleciono um, vai só ele, seleciono o outro, vai só ele. Então, é tranquilo. Eu vou clicar na bolinha, que eu quero que, quando estiver na placa, ela seja cortada primeiro. Clico com o botão direito e movo para a camada 2, porque ele vai cortar a camada 2 primeiro. Esses outros, como já estavam agrupados, lembram que a gente agrupou ele para poder mover, né, sem perder a proporção? Eu vou desagrupar, para que eu possa enviar esses desenhos internos para a segunda camada. Quando você agrupa os desenhos aqui no do estúdio, ele junta tudo numa camada só. Então, para trabalhar com camadas diferentes, você vai ter que desagrupar o desenho, tá? Então, vamos lá. Clica com o botão direito em cima do desenho e clica em desagrupar. Aí, nós temos aí, ó, os desenhos todos selecionados. Vocês podem ver que eles estão soltos. O que é que eu vou fazer? Eu poderia segurar o Shift, como eu estou fazendo, e sair clicando um por um. Mas, para facilitar, eu seleciono todos. Aí seguro o Shift e desseleciono clicando o de fora, né? Para ser mais prático. Parece besteira, mas quando você tem alguma encomenda, alguma coisa, esses esquemas de fazer mais, né, resumidamente, como diz a história, ajudam bastante. E agora que eles estão selecionados, eu clico em cima de um deles aqui com o botão direito e boto mover para a camada 2. Mover. Pronto. Vamos confirmar lá, né, com o olhinho da camada, se eles estão na camada correta. Então, eu vou fechar o olhinho aqui da segunda camada. Vejam, todos os desenhos internos desapareceram. E, clicando na terceira, no olhinho da terceira, apenas o contorno externo sumiu, né? Então, estão nas camadas corretas que eu quero. Aqui nas camadas, minha gente, também tem a opção de você travar, certo? Por exemplo, se eu travar essa segunda camada, eu não consigo mexer, selecionar, tá vendo? O desenho que está na segunda camada. Apenas a terceira. É importante também, porque pode ser que vocês necessitem, tá? Futuramente, aí quando surgir um projeto que eu vá utilizar isso aí, eu mostro pra vocês. Agora, o que é que eu vou fazer? Aqui, a gente já tem mostrado pra vocês que é onde fica o tamanho do desenho, né? Horizontal, vertical. Aqui é a posição do desenho, tá? Então, é recomendado que essa posição fique 0, tanto aqui quanto aqui, quando a gente vai mandar o desenho para corte. Sim, antes de selecionar aqui para 0, é outra coisa também que eu quebrei a cabeça, tá?
Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas é interessante eu mostrar tudo pra vocês. Eu quebrei a cabeça porque eu descobri que eu tinha que botar esse 0. Deixa eu selecionar aqui esses dois só pra gente ver. E o desenho às vezes ia pra fora, e eu não entendi o que estava acontecendo, porque ele tem que ficar dentro aqui. Então, quando vocês forem selecionar 0 para localizar ele bem no ponto correto da máquina, vocês vão ter que selecionar essa primeira seta aqui, ó. Clica nela para ela ficar verdinha como ela tá. Aí sim você coloca 0. Olha só como ele fica exatamente retinho aqui com a nossa margem. Esse eu não vou poder botar 0 nos dois, porque ele vai ficar na lateral. Se eu colocar 0, sim, lembrando de selecionar todo o desenho, tá? Não, sem agrupar, porque se você agrupar, ele junta na camada. Eu seleciono todo o desenho, clicando e arrastando. E vou colocar 0 na altura, né? Ó. Mas eu não vou poder colocar 0 aqui, senão ele vai ficar em cima do outro. Então, a máquina vai cortar um em cima do outro, não queremos isso. Eu posso apenas arrastar aqui com a setinha, para deixar mais próximo, para aproveitar o máximo possível de material. Pronto, temos aqui nossas duas camadas do chaveiro prontas, né? Vamos ver agora o tamanho do chaveiro. Eu não quero que esse chaveiro fique gigante, né? Quando você seleciona o desenho maior e você alterar aqui o tamanho, ele vai proporcionalmente diminuir esses desenhos internos também, tá? Então, eu seleciono aqui esse primeiro. Vamos ver de que tamanho eu quero que fique esse chaveiro. Vamos fazer um chaveiro de 6 centímetros. Pronto. Como aqui eu tô trabalhando com milímetros, eu vou colocar 60. Como ele tá travado, ele já vai alterar os dois. Beleza? Diminuiu bastante, não foi? Vamos fazer a mesma coisa com a camada de cima aqui do nosso chaveiro. Eu quero apenas 60 milímetros. Né? Se tivesse destravado aqui, eu teria que colocar 60 aqui e depois 60 aqui. E vou posicionar lá novamente. Seleciono tudo, vou posicionar. Colou demais. Tem gente que trabalha assim, eu prefiro deixar uma margenzinha, até porque como o laser queima, né? Acho que é interessante deixar um pouquinho de espaço. Pronto. Então, galera, eu mudei de câmera aqui porque eu quero mostrar pra vocês passo a passo mesmo. Esse vídeo tá mais demorado, porque eu tô mostrando passo a passo. Os próximos vai ter coisa que eu não vou precisar mostrar novamente, né? Já tô mostrando aqui dessa vez. Então, vamos pra máquina pra gente ver o que é que vai fazer agora. Ah, uma dica, a mesa do meu computador, ela fica um pouco distante da máquina. Então, eu recomendo que na hora de cortar, você traga o computador mais para perto da máquina, tá? Caso a mesa não seja já próxima, porque você vai poder acompanhar o frame, que eu vou mostrar já para vocês. Então, na hora do corte é interessante. A arte eu faço lá sentada na minha escrivaninha, mas na hora de cortar eu trago o computador mais para perto. Então, eu recomendo, se você puder deixar o computador mais perto, é melhor. Vou ligar aqui a minha máquina. Vou abrir aqui a minha janela para colocar a mangueira do exaustor para fora. Não esqueçam isso, para que vocês não fiquem aí morrendo sufocados com pó de MDF. Vou colocar o material aqui. E não vamos esquecer de ir com o gabarito, que já não estava lá no lugarzinho dele, né? Eu tinha dito a vocês que guardassem ali. Eu vou medir a altura para ver se o laser está na altura ideal para corte. Observem, ó. Tá vendo? O laser está muito alto. Eu vou regular para que fique na altura do meu material. Agora que está reguladíssimo, vamos colocar o laser onde você quer que corte. Veja só. Eu vou arrastar o máximo que eu puder para a esquerda e para trás, tá? O ideal é que você sempre que você for mandar cortar, você sempre arraste para o lado esquerdo e para trás o máximo que você conseguir. Porque a máquina ela vem cortando para cá, então se você começar da metade e o desenho for muito grande, ela vai terminar batendo aqui. Ela não tem esse controle não, ela bate aqui. A mesma coisa para frente. Se o desenho fosse grande, eu começasse a cortar daqui, ela bateria aqui na frente. Então, o ideal é sempre você colocar lá o máximo que puder para a esquerda e para trás.
onde está batendo aquela luz é a indicação de onde o laser vai cortar. Como eu havia mostrado anteriormente, a máquina estava com esse sensor aqui, né, o dado de conexão estava laranja porque a máquina estava desligada, mas como ela está conectada no Wi-Fi e eu a liguei, né, agora está verdinho, tá? Caso não tivesse no Wi-Fi, a gente teria que trabalhar com um cabo, como eu já mostrei para vocês aí anteriormente também em outro vídeo. Agora, para enviar, a gente tem que selecionar todos os desenhos. Como eu vou mandar cortar de uma vez, tá? As duas plaquinhas, eu vou arrastar, clicar fora e arrastar e selecionar tudo. Confirmando se os desenhos estão nas camadas corretas, né? O que eu quero que corte primeiro na camada 2, o que eu quero que corte por último na camada 3. Eu venho aqui e clico nesse Preview. Aqui, se eu clicar nesse Do It, certo? Ele já manda cortar diretamente, mas a gente não quer isso, a gente quer verificar aí alguns pontos antes de mandar cortar. Outra coisa, é interessante aqui, depois que você posicione lá, como eu mostrei, manualmente, o laser aonde você quer que ele corte, você clique aqui nessa bolinha azul aqui em cima e clique nesse pontinho branco, tá? Que a máquina vai entender que você quer que ela comece lá, onde você colocou. Você pode clicar aqui para fechar no vermelhinho. Então, faltou a gente ver a potência e a velocidade do laser, tá? Se você não verificar isso, o seu material não será cortado corretamente. Pode ser que o laser fique fraco e não corte o material. Às vezes você faz um desenhozinho mesmo. Então, vamos lá. Com a camada selecionada, você vai ver que tem essa abazinha aqui, ó, que ela já dá algumas pré-definições. Que vocês podem começar por ela, tá? Pra ver qual que dá certo. Um detalhe, quando eu iniciei com a Do It Flow, eu queria já achar o parâmetro correto para cada coisa, mas pode ser que o material varie de fornecedor para fornecedor. Então, você pode iniciar com esses parâmetros aqui, mas com certeza você vai precisar fazer alguns reajustes. O ideal é que você faça um pequeno corte, tipo desenhe só uma bolinha dessa e vá testando para não perder muito material, tá? Bota um MDF, bota uma bolinha pequena para cortar em determinada potência, em determinada velocidade do laser para você fazer esse teste para ver se vai dar certo ou não, para você não perder material. Como eu já tenho anotado aqui uma pré-definição de MDF, eu vou utilizar ela e vou mostrar para vocês. Vocês podem até utilizar aí também para ver se dá certo, né? Vai depender do material. Lembrando que varia mesmo de material para material. E até sendo o mesmo material, de fornecedor para fornecedor pode variar. Então a configuração de corte que eu tenho, que deu certo para mim, né? Foi 94, velocidade 12, potência 94, velocidade 12, tá? É a que eu tô cortando no momento. Antes eu tava com potência 93, mas assim, à medida que a máquina vai sendo usada, ela vai ficando suja. Talvez você precise aumentar um pouco a potência. Agora sim que eu configurei a potência e a velocidade, eu vou no Preview. Toda vez que você clicar para mandar para corte ou Preview, o próprio programa vai pedir que você salve o arquivo. Então você só trabalha com o arquivo se ele já estiver salvo no seu computador, tá? Eu vou botar aqui chaveiro espaço maker, tá? E outro detalhe, minha gente, também, vou salvar outra parte aqui. Outro detalhe, toda vez que você manda para o preview, é como se o programa salvasse automaticamente. Então, se você fizer alguma alteração e enviar para o preview, o seu arquivo vai ser salvo daquela forma. Então, eu gosto sempre de mandar para o preview, caso eu faça alguma alteração para teste. Ah, não gostei muito assim, deixa eu ver se de outra forma fica melhor. Então, eu salvo um outro arquivo para eu poder ter a possibilidade de voltar para a imagem anterior, né, caso a minha alteração não dê certo. Mas vamos lá. Então, vejam só, aqui nessa tela aparece o que vai para corte. Estão vendo aqui a configuração de visibilidade? O que está vermelho aqui na tela vai para corte. Se tivesse alguma coisa roxa, seria trabalhada com contorno, que é o que eu chamei antes de desenho. E o que tivesse de azul seria preenchimento. Eu vou ampliar aqui, dar um zoom para que vocês possam ver.
Olha a moto passando, né, assim mesmo. Vamos lá, tô ampliando. Vejam, tá vendo? Tá mais fininho aqui porque eu fiz o contorno lá mais fininho mesmo. Mas vejam que tá aparecendo tudo de vermelho porque tudo tá para corte. Então, a gente vai clicar aqui em Frame para ver o tanto de material que ele vai usar, a área que o laser vai utilizar. Vamos para outra câmera para ver. Eu vou clicar no Frame, tá? E vou mostrar para vocês como é que fica aí. Então, gente, quando vocês clicam no Frame, é isso que acontece. E você sabe a área que será cortada no material. E para cortar agora, a gente vai mandar aqui no Do It, tá? Vou virar a câmera para que vocês possam ver ela cortando. Gente, é importante que vocês observem aí que o exaustor ainda tá fazendo barulho, tá? Eu tô deixando o som ambiente para que vocês possam perceber. E só abram depois que acontecer isso. Ele parou, tá vendo? Tava esperando ele sugar um pouco o cheiro. Eu ainda gosto de deixar mais um tempinho, tá? Porque o cheiro do MDF é muito forte. Então aí é outra dica para vocês. Agora a gente pode fechar o nosso projeto. E vamos ver como ficou, não é? E então, galera, aqui estão as duas peçazinhas do nosso chaveiro do Espaço Maker. Vou colocar um por cima do outro, vou deixar solto. Eu poderia colar, mas vou deixar solto para ficar um conceito diferente. Vou colocar uma argolinha, já deixo ele prontinho aí para vocês, tá? E esse foi o nosso resultado, viu? A potência deu tudo certinho. Gente, eu agradeço de coração, tá? O feedback que vocês têm dado pro canal. Peço que vocês sempre compartilhem, que vocês curtam, para que o nosso canal cresça, sempre peço isso, e que estimule a gente a fazer mais vídeos, tá? Eu agradeço de coração. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dá uma passeada aí pelos outros vídeos que já estão prontos. E até a próxima, fica aí com o nosso chaveiro lindo do Espaço Maker. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me